Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Vamos dar continuidade aí no nosso webinário. A Cássia começou a conversar um pouquinho com vocês a respeito do ferramentas, do projeto que nós desenvolvemos. E o que nós prometemos falar para vocês hoje é sobre o passo a passo do planejamento. Como é que você faz para planejar um bom projeto de coaching? Seja coaching executivo, seja coaching de vida. O grande de um processo de coaching bem realizado, bem feito, é o planejamento. Planejamento é um grande diferencial entre um coach bom e um coach mais ou menos. E como é que a gente pode fazer esse planejamento? Eu queria falar para vocês antes sobre as dificuldades de se fazer o planejamento. Quais são as principais dificuldades, né? A maioria dos coaches faz um processo de coaching truncado. Esse processo de coaching truncado significa o seguinte: eu uso várias ferramentas, ferramentas que são desconexas. Nessas ferramentas desconexas, eu não consigo construir um início, meio e fim do processo de coaching. Eu trabalho com um processo de coaching truncado. Um processo de coaching que não tem continuidade. E o grande problema disso é que você não consegue oferecer resultados para os seus clientes de qualidade. Você vai sempre oferecer resultados superficiais. Se você faz um processo, e o pior, você também pode correr o risco de fazer um processo muito longo, um processo de coaching sem resultados, que o cliente precisa de muitas sessões para conseguir fazer parte desse processo e ter resultados. Por exemplo, se você precisa de 4 sessões para estabelecer o objetivo, tem alguma coisa errada. Concorda? Se você precisa de sessões de coaching para estabelecer o objetivo, isso significa que 1/3 do seu processo de coaching já vai embora. Então, a ideia importante dentro de um planejamento de um processo de coaching passa por alguns aspectos. Um processo de coaching sem resultados. O cliente precisa de muitas sessões para conseguir. E um dos processos aí, para se ter esse resultado que se deseja, é você dominar ferramentas diferentes. Porque aí você consegue construir um início, meio e fim. Porque os clientes são diferentes. Quando você tem, por exemplo, um cliente muito prolixo, e aí você começa a trabalhar com um cliente super prolixo, com ferramenta de coaching de especificação de objetivos gigante, com certeza você não vai conseguir fazer isso numa sessão só. Então você vai precisar de 3, 4 sessões, às vezes, para estabelecer um objetivo. E aí, quanto tempo que você tem para desdobrar o desenvolvimento e o caminhar do coach entre o ponto A e o ponto B? É um tempo muito limitado. E aí você fica com um processo de coaching superficial. Um processo de coaching que, além de não ter início, meio e fim, ele é mal dimensionado em relação a tempo, a time mesmo, tempo empregado para cada etapa do processo. Porque para a etapa inicial do processo de coaching, que são as 3 primeiras sessões em que você está entendendo qual é o contexto do coach, ajudando o coach a explicar o ponto A, ajudando o coach a entender o que no ponto A que tem incomodado, tem atrapalhado. Quando o coach está nesse processo inicial, ele ainda não tem muita clareza, às vezes, do que está acontecendo, e ele não tem, às vezes, até energia para caminhar em direção ao ponto B. Mas a questão é que se ele demora 1/4 ou 1/3 do processo de coaching especificando o objetivo, ele provavelmente não vai ter tempo durante o processo de coaching de mergulhar no que é preciso fazer para chegar no ponto B e no que está impedindo ele de chegar até o ponto B. Então, o que o coach precisa saber é que a maioria dos coaches não faz isso. Quando você é contratado para fazer um processo de coaching, aquela entrevista inicial que você tem com o cliente, ela não é à toa, ela não é sem motivo. Aquela entrevista inicial que você faz com o seu cliente, ela tem uma razão. E o objetivo dela é entender quem é o seu cliente, qual é
o contexto do seu cliente, o que, que incomoda o seu cliente e como é que o seu cliente funciona. Porque às vezes o seu cliente funciona como alguém de muito resultado, o seu cliente é alguém muito rápido, é muito engajado, é alguém que tem muita clareza ao expor seus pensamentos. E às vezes o seu coach não é assim. Às vezes o seu coach é alguém que tem dificuldade de se expressar, que é muito prolixo, que tem confusão mental na hora de explicar o que está acontecendo com ele, ou que estamos vivendo um momento de dor muito grande, e por estar nesse momento de dor muito grande, ele não está conseguindo lidar com os desafios, as dificuldades, aquilo que ele precisa entender. Ele não tem muita clareza do contexto. E essa primeira sessão tem que ser o suficiente, o tempo suficiente para conseguir fazer com que o coach saia desse estado emperrado para o estado esperançoso em que ele pode começar a refletir, começar a agir. Então, se você descobriu que o seu cliente é alguém que está vivendo, por exemplo, esse momento muito difícil, está num momento muito conturbado e tal, você vai usar na primeira sessão com ele, talvez, alguma ferramenta de coaching que vai ajudá-lo a olhar para dentro de si, se reconhecer, positive coaching. Através do positive coaching, você consegue fazer com que seu cliente saia desse estado emperrado e comece a entrar num estado em que ele está pronto para ser desafiado, ser questionado, e que ele possa realmente participar do processo de coaching. Mas não dá para ficar, por exemplo, fazendo um processo de coaching, 50% dele o processo de positive coaching, a não ser que seu cliente saiba, se ele for contratante no processo de coaching de vida, isso seja negociado com ele. E ele tenha clareza de que ele está num momento nebuloso, um momento difícil, um momento em que as coisas não estão muito claras e que o que é necessário, o que é preciso para que ele entre no processo de coaching, se engaje no processo de coaching, é que ele recupere talvez sua autoestima, sua autoconfiança e tudo isso. E quando é no processo de coaching executivo, e quando você tem uma sessão inicial com o cliente e percebe que ele está nessas condições, é importante que a empresa seja esclarecida de que o processo de coaching que você vai conduzir pode ser que seja um pouco mais lento, não porque o cliente é problemático, não porque... pelo contexto. Né? No processo de coaching executivo, a grande dificuldade é que você tem que explicar para a empresa, por exemplo, que você vai precisar conduzir um processo um pouquinho mais longo, que vai precisar percorrer etapas do processo de coaching de uma maneira mais lenta, sem expor o seu cliente e sem esclarecer para a empresa, por exemplo, que o seu cliente está no fundo do poço. E não é difícil, não é incomum, se você é coach, você sabe do que eu estou falando, não é incomum que seu cliente passe por isso. Que seu cliente experimente esse tipo de dor, principalmente no ambiente corporativo, isso é muito comum. Então, você tem que estar preparado. E como é que se justifica isso para a empresa? Né? Preparado para justificar isso para a empresa. A forma de justificar isso para a empresa não sei se você conhece, mas existe o processo de Prochaska. Prochaska mostra o início, meio e fim do processo de coaching. É o processo de mudança, na verdade. Né? Então, tem clientes que começam no processo de mudança já no meio do processo. Ele já experimentou novos comportamentos, ele já ensaiou algum plano de ação, ele já começou a perceber, ele já tem clareza de que os comportamentos que ele tem tido não estão favorecendo o resultado. Ele já sabe quais são esses comportamentos que não estão favorecendo o resultado. Ele já está no processo mais adiantado. E tem cliente que você vai começar o processo de coaching com ele está num processo de pré-contemplação. Ou seja, ele ainda nem tem clareza de que é preciso mudar. Ele ainda nem tem consciência de que existem comportamentos dele que estão atrapalhando os resultados que ele almeja. E esse é um tipo de conversa que é muito melhor para se ter com a empresa, muito adequado para se ter com a empresa, porque a empresa vai ter clareza de qual que é esse processo. Se aquele cliente está num processo de pré-contemplação,
ou se aquele processo está, se aquele cliente está num processo, por exemplo, de resultados já, se aquele cliente já entrou em ação e se ele já está no processo de mudança. Então, essa é uma maneira de não expor o cliente e, mesmo assim, conseguir fazer com que o cliente se desenvolva e a empresa te dê o timing necessário para conduzir o processo de coaching, entendendo quais os motivos que ela manda, por exemplo, um cliente no primeiro momento, que não tem problema nenhum, que já está lá no processo já de experimentação. E esse processo acontece rapidão, em 8 sessões o processo aconteceu, o processo de mudança já está sendo visto e percebido. E um outro cliente, por exemplo, o processo é longo, o processo é demorado, o processo é emperrado, e a empresa, às vezes, não consegue compreender isso. Quando você conversa nesses termos, é muito mais fácil de entender. Agora, a segunda parte, além de esclarecer para o cliente ou para a empresa como é que o processo vai acontecer, como é que vai se dar, é a habilidade do coach de desenhar um projeto de coaching, um processo de coaching que tenha início, meio e fim. E o que significa um processo que tem início, meio e fim? Significa que você vai utilizar as ferramentas, e essas ferramentas que você vai utilizar no processo de coaching, independente de quais sejam elas não podem ser desconexas. E o fato é que a maioria das pessoas utiliza essas ferramentas de forma desconexa. Ou seja, eu tenho um repertório pequeno, por exemplo, de ferramentas, e eu vou usar o repertório que eu tenho. E se eu tenho um repertório de 10 ferramentas, por exemplo, ou seja, eu fiz uma formação de coaching, e eu conheço 10 ferramentas de coaching. Só que eu vou fazer um processo de coaching com o cliente que ele tem no mínimo 10 sessões. Normalmente, eu particularmente, atualmente, eu vendo processos de coaching com 12 sessões. Que, às vezes, o cliente chega a resultado até antes. Eu tenho clientes que, às vezes, com 8 sessões, 6 sessões, já estão bem encaminhados em relação ao seu processo de coaching. E tem alguns clientes que precisam de um pouco mais. Então, eu prefiro assumir o risco e vender para a empresa um processo de pelo menos 12 sessões de coaching. A vantagem disso é que, além de você ter tempo para solidificar o processo de mudança, para que o cliente repita os comportamentos várias vezes, para que ele adote novos comportamentos e, ao repetir, ele solidifique esses comportamentos, você tem também a possibilidade de fazer com que o seu processo seja fortalecido, né? Não sei se você já ouviu falar no processo, nas pesquisas de neurociência recentes, mas existem pesquisas de neurociência que apontam que um comportamento, para ele ser incorporado no nosso cérebro, precisa ser repetido. E uma média que se diz nos estudos aí que eu tenho visto recentemente, que nós temos recebido, é de 21 vezes a repetição do comportamento. Então, agora a questão é que se você tem 10 ferramentas de coaching, você fez uma formação, você conhece 10 ferramentas de coaching, como é que você vai conduzir um processo de 12 sessões de coaching com um repertório de 10 ferramentas de coaching? Eu te falo o que vai acontecer e o que acontece com muitos coaches. O que acontece é que o coach, com um repertório pequeno de ferramentas, ele simplesmente enquadra o cliente no processo, ao invés de utilizar as ferramentas a serviço do cliente, que é o que a gente aprende no processo de coaching executivo ou no processo de coaching de vida. Para que você esteja apto a fazer esse movimento, que é usar as ferramentas para atender as necessidades e as demandas do seu cliente, você precisa conhecer um repertório maior de ferramentas. E eu e a Cássia temos insistido muito nesse tema, que é sobre competência técnica, a importância da gente mergulhar em conhecimento. Uma formação de coaching ela é muito importante, ela é essencial, mas uma formação de coaching ela não basta para que você consiga garantir qualidade no processo de coaching.
qualidade no processo de mudança, é preciso mais. Você precisa se capacitar mais. Depois de fazer uma formação de coaching, você precisa mergulhar no processo de conhecimento e no processo de mudança. Você precisa estudar, você sabe que coaching bebe de várias fontes. O coaching bebe da fonte da neurociência, o coaching bebe da fonte da antropologia, da psicanálise, psicologia, tem muitos campos de estudo. É claro que eu nunca vou saber sobre psicologia como um psicólogo que tem uma formação específica e nem tem necessidade disso. Mas eu, como coach, preciso mergulhar e me aprofundar no processo de mudança, conhecendo as várias abordagens que levam e conduzem ao processo de mudança. É isso que vai garantir um processo consistente. Isso parece muito difícil, mas não é. O que faz a maioria dos coaches desistir no meio do caminho, ficar inseguro. Tenho recebido aí mensagens de muitos coaches dizendo: olha, eu não consigo começar, eu não sei para onde começar, eu não tenho segurança de conduzir o processo de coaching. O motivo, a razão disso acontecer é principalmente o desconhecimento de um caminho seguro que possa te conduzir a um processo de coaching bem sucedido. Então, o ponto de partida, é claro, é uma formação de coaching. E a formação de coaching, eu diria que a função dela é principalmente, quando você faz uma primeira formação, te permitir ter clareza sobre quais são os princípios do processo de coaching. Como que o processo de coaching é estruturado, como que se faz perguntas dentro do processo de coaching. E isso não significa que, para que você possa dizer que você é um coach, que você está preparado, está capacitado, seja suficiente apenas ter feito a formação, saber sobre o processo de não julgamento e saber fazer perguntas poderosas, que é o que nós vemos no mercado muita gente fazendo. Muita gente acreditando que para conduzir um processo de mudança, um processo de transformação, é necessário simplesmente saber fazer perguntas poderosas e escutar o cliente e bater um papo com ele fazendo perguntas. E isso é uma mentira, né? O processo de coaching, para que ele funcione, a gente conhece. Primeiro você precisa saber como estruturar esse processo. Como é que você vai garantir uma estrutura que leve a resultados? E a maneira segura de garantir essa estrutura é, além de saber fazer perguntas poderosas, além de ter um repertório inicial de 10 ferramentas, é que você entenda mais sobre o processo de coaching e consiga estruturar um processo de coaching que tem início, meio e fim. Isso pode parecer muito complexo, mas não é. É simplesmente entender quais são os tipos de ferramenta que eu devo utilizar no início do processo de coaching. Quais são os tipos de ferramenta que eu devo e posso utilizar no meio do processo de coaching? E quais são os tipos de ferramenta que eu devo e posso utilizar no final do processo de coaching? Conhecer um repertório maior de ferramentas e aí sim entender qual é o perfil do cliente, como é que o cliente funciona, se ele é uma pessoa comunicativa, se ele é prolixo, se ele é tímido, se ele está vivendo um momento de grande dificuldade, um momento muito conturbado, se esse cliente, se é corporativo, por exemplo, se ele está com o pé na rua, olhando para fora da empresa. Entendendo esse contexto do cliente, modelar o seu processo de coaching para que o cliente saia de onde ele está e comece a caminhar em direção ao resultado que ele almeja no ponto B. E é isso que eu e a Cássia desenvolvemos, idealizamos no processo de coaching, no 100 ferramentas de coaching. Por isso que a gente começou a pensar sobre como é que a gente poderia ajudar os coaches que têm escrevido para nós, e tanta gente tem mandado e-mail para a gente falando: olha, eu me sinto inseguro para começar, eu tenho dificuldade de me engajar no processo de coaching, eu fico inseguro quando eu estou diante do cliente, e quando eu estou diante do cliente eu tremo nas bases, e fico com medo de não conseguir oferecer para ele resultados, ou de não saber muito bem utilizar as ferramentas. É que existe um mito de que você tem que saber ferramentas na ponta da língua. Ferramenta, como o próprio nome diz,
é instrumental. Você tem que saber operacionalizar o instrumento. Se você souber operacionalizar o instrumento e saber qual é o instrumento adequado para utilizar em cada fase do projeto, do processo, você tem condições plenas de conduzir um processo de coaching de sucesso e de resultados. Basta que você tenha acesso a um arsenal de ferramentas e que você saiba quando empregar cada uma dessas ferramentas. Falando a linguagem feminina, se você vai fazer uma maquiagem muito bonita, né? As mulheres gostam muito de fazer maquiagem. Por que uma mulher tem vários pincéis de maquiagem? Porque tem um pincel que é ideal para passar batom. Tem outro pincel que é ideal para pintar os olhos. Tem outro pincel que é para esfumaçar os olhos. Falando a linguagem masculina, um homem tem uma caixa de ferramentas. Nós, mulheres, quando nós olhamos para aquela caixa de ferramentas, a gente não sabe muito bem qual a diferença entre uma e outra. A maioria de nós, mulheres, eu me enquadro nessa maioria. Mas o homem sabe que existem tipos de ferramentas adequadas para cada tipo de serviço que ele vai utilizar, para cada tipo de parafuso, para cada tipo de projeto que ele vai idealizar ou realizar. E é a mesma coisa com relação às ferramentas. O que você precisa é ter o pincel certo, ter a ferramenta certa. Se você tiver isso em mãos e souber em que ocasiões utilizar, é muito provável que você consiga fazer uma boa maquiagem, se você conhecer os princípios da maquiagem e se você tiver os pincéis em mãos. E se você é homem, conhece, sabe um pouquinho sobre ferramentas e tem uma caixa de ferramentas para qualquer situação, com certeza você vai conseguir desparafusar a porta, vai conseguir apertar uma porquinha, enfim. Você vai conseguir obter o resultado que você almeja naquele momento. E no processo de coaching, eu falei de uma maneira muito simplista, né, gente? Comparando a maquiagem, comparando a apertar um parafuso, mas é porque é realmente simples. O difícil é você conhecer e começar a ter qual é o arsenal de ferramentas que eu preciso ter para conduzir o meu processo. Se você dispõe de um número maior de ferramentas, tem a habilidade de entrevistar o seu cliente e sabe como organizar um processo de coaching, início, meio e fim, você tem poderes em mãos para fazer o processo de mudança acontecer. Normalmente, as primeiras sessões, as 3 primeiras sessões, o que você precisa fazer é tirar o cliente do estado emperrado e fazer com que ele tenha clareza sobre o ponto A. Você não pode ficar 5 sessões com o seu cliente no ponto A. Se você tem um processo de coaching de 10 ou 12 sessões e você gasta 50% do tempo desenhando o ponto A, eu volto a repetir. Você vai ter um processo superficial, porque você só vai ter 50% do tempo para desenhar, delimitar o ponto B e o processo de mudança, o plano de ação e a experimentação de comportamentos que possam ser efetivos e trazer resultado. Bom, no meio do processo de coaching, o caminho do meio é desenhar o ponto B, fazer com que o cliente tenha muita clareza de onde ele quer chegar. Ele já sabe de onde ele saiu, ele já entendeu lá no ponto A quais são os pontos de incômodo, por que ele estava emperrado, o que estava impedindo ele de se movimentar em direção ao alvo, aquilo que ele determinou, aquilo que ele desejava. E tendo essa clareza de como se movimentar em direção ao seu alvo e aquilo que ele almeja, ele pode caminhar mais rápido em relação ao ponto B. E aí você pode gastar 3 sessões desenhando o ponto B. Então aí foram 6 sessões do processo de coaching. Primeiro passo, desenhando o ponto A, entendendo o ponto A, identificando quais são os comportamentos que estão fazendo o coach ficar no estado emperrado. As 3 próximas sessões, desenhando o ponto B, fazendo com que o cliente entenda, idealmente, o que ele deseja no lugar disso que ele tem hoje. O que se ele obter, vai fazer dele feliz, realizado ou satisfeito com o resultado. E aí você tem mais metade do processo de coaching, se a gente estiver falando de um processo de 12 sessões, você tem mais metade do processo de coaching para conduzir o processo de mudança.
Você tem mais metade do processo de coaching para trabalhar com plano de ação e experimentação. Porque tem muito projeto de coaching, processo de coaching, que termina no plano de ação. Ou que fica metade do processo fazendo plano de ação. Quais os caminhos que o cliente precisa percorrer, que o coach precisa percorrer para chegar no resultado que ele deseja. E isso não é suficiente para um processo profundo. Isso não é suficiente porque o cliente precisa gastar algum tempo, ou um tempo significativo, experimentando a mudança. Não só caminhando em direção à mudança, mas testando. O processo de mudança ele tem a ver com experimentação. O cliente vai testar um comportamento e ver o resultado que esse comportamento trouxe. E aí ele vai testar um novo comportamento e avaliar que resultado esse comportamento trouxe. Até que ele tenha clareza de qual tipo de comportamento traz para ele resultados mais próximos daquilo que ele almeja. E quais os comportamentos que, quando ele tem, trazem para ele resultados melhores. E aí, ao ter essa clareza de quais são os comportamentos que dão a ele o resultado que ele precisa ou que ele almeja, ele começa a transformar esse comportamento que estava lá na memória de curto prazo numa conexão cerebral frágil de curto prazo, que é aquela que se forma no processo de coaching. Quando eu tenho uma sessão de coaching com o cliente, imediatamente depois, mesmo que se tenha acontecido conexões cerebrais novas, o que vai acontecer de verdade é que essas conexões elas se perdem. Elas são frágeis. Essas conexões cerebrais, elas são dispensadas se elas não forem repetidas e treinadas para que elas se incorporem no comportamento. Então, o processo de coaching finaliza quando o coach, além de ter desenhado o ponto A, desenhado o ponto B, criado o plano de ação ideal que vai fazer com que ele saia do ponto A em direção ao ponto B, ele tenha também podido experimentar comportamentos. Experimentar comportamentos que vão levá-lo ao processo de mudança. E é normal, é comum a gente terminar um processo de coaching e o cliente não ter chegado no resultado final. O cliente não ter chegado na mudança 100%. Às vezes o cliente está no meio do caminho. Ele já entendeu qual é o ponto A, já sabe os comportamentos que estão atrapalhando ele de caminhar em direção ao ponto B. Já conhece qual é o ponto B. Já sabe quais são os comportamentos que ele pode ter, que poderão levá-lo ao ponto B. Criou um plano de ação, utilizando aquela regra básica, 80-20. 80% dos comportamentos, 20% dos meus comportamentos me trazem 80% dos meus resultados. Como é que eu posso acertar 20% dos meus comportamentos para eu ter resultados 100% maiores ou 80% maiores? E aí o cliente começa num outro processo, que é de se movimentar para a solidificação da mudança. E ele precisa iniciar esse processo durante o processo de coaching. Esse caminhar em direção ao processo de mudança e solidificar a mudança. Para que aquele comportamento que ele treinou durante o processo de coaching saia do processo de curto prazo e comece a caminhar em direção ao processo de longo prazo, que é comportamento preferencial. Quando isso se torna um comportamento preferencial, o cliente não vai ter mais dificuldade de praticar um comportamento assertivo, porque aquilo saiu da memória de curto prazo e entrou na memória de longo prazo. Aquele comportamento que era frágil, que ele testou, que ele até racionalmente identificou que era o comportamento mais assertivo, se ele não for testado e repetido várias vezes em circunstâncias diferentes, ele ainda comenta que o cliente não é ainda o caminho preferencial para ele. Ele pode até idealizar, entender, saber que existem comportamentos mais assertivos,
Mas na hora do momento da fúria, na hora do momento da decisão, na hora do momento em que ele é impactado, no momento de dificuldade, ele vai utilizar o caminho preferencial, que é aquele que está gravado no cérebro. Aquele que está muito claro para ele. E é por isso que, se o processo de coaching for conduzido superficialmente, sem a possibilidade dessa consistência da divisão do processo de coaching início, meio e fim, você vai ter um processo em que o cliente começa a perceber tudo que ele está fazendo errado, mas ele não consegue caminhar em direção à mudança. Ele não consegue implementar processos de mudança consistentes, ou seja, ele faz um movimento ou outro de mudança, mas ele não solidifica e transforma esses comportamentos no caminho preferencial do cérebro. Então, ele fica só no campo das ideias e ele não entra no campo dos resultados. Ele não começa a perceber e experimentar resultados, que é o que a gente pretende atingir no processo de coaching. Agora, imagina só a possibilidade de você oferecer para o seu cliente resultados. Resultados seguros. Saber que você está ali diante do cliente, que você vai conduzir um processo de coaching, que pode dar a zebra que for, porque a gente está falando de gente. As pessoas são diferentes. A gente não sabe, às vezes você vai ter uma entrevista inicial com o cliente e parece que está tudo bem. No meio do caminho tinha uma pedra grande, que não apareceu naquela sessão inicial. No meio do caminho tinha um comportamento arraigado que sabota o cliente e que ele está acostumado a praticar há muito tempo e que ele tem grande dificuldade de mudar, mesmo entendendo que esse comportamento não traz os resultados que ele almeja. Mesmo nessas circunstâncias. Mesmo quando você se depara com uma dificuldade desse tamanho, que eu já me deparei muitas vezes e acredito que todo mundo que é coach, que é atuante, que trabalha com muitos clientes, que tem grande experiência, sempre passa pela mesma circunstância. A gente sabe que nós estamos lidando com pessoas. E quando a gente está lidando com pessoas, a gente está falando de gente que tem preferências diferentes, comportamentos diferentes, intensidades de comportamentos diferentes. Mas independente de quem seja o seu cliente, de qual seja a empresa onde você está atuando, se for coaching de vida, do tamanho da dificuldade e do problema do seu cliente, se você sabe, o cliente não tem que saber disso. O cliente não tem que saber, quando ele começa um processo de coaching, onde ele está e onde ele quer chegar. Senão ele não precisava de um coach. O que o cliente tem que saber é da dificuldade dele desse momento. É só isso. Quem está no controle do processo de coaching somos nós, os coaches. E somos nós, coaches, que temos a responsabilidade de garantir que os nossos clientes tenham resultados. E a maneira de garantir que esse cliente tenha resultado é que, mesmo que o cliente não consiga enxergar a luz no fim do túnel, eu, como coach, preciso enxergar o início, o meio e o fim do processo. Eu preciso entender onde o meu cliente está, onde é que ele deseja chegar e qual é o processo para conduzi-lo até lá. E quando eu falo processo, eu não estou falando de quais comportamentos ele precisa mudar, não, porque aí a gente entra no processo de julgamento. Mas eu estou falando de você, coach, conseguir compreender e ajudar o seu cliente a compreender qual é o ponto A, qual é o ponto B e qual é o caminho. É por isso que eu e a Cássia, com a experiência que a gente tem, olha, acredite, mesmo com todos os projetos, a gente dá muito treinamento em company, nós fazemos vários outros trabalhos paralelos, temos esses trabalhos online. Mesmo com tudo isso, nós fazemos questão de atender clientes de coaching. Porque a gente acredita que um coach só pode ensinar coaching se ele tem experiência de vivência, horas de coaching. Tem muito coach que começa a fazer coaching e depois acha que dar treinamento é mais rentável e de fato é, mas abandona a sala de coaching, o processo de coaching. Mas o que faz com que eu e a Cássia estejamos aptas para capacitar coaches é o fato da gente, além de buscar conhecimento sempre,
é que a gente tem a experiência ali do tete a tete, de experimentar as dificuldades, de estar diante do cliente que apresenta uma dificuldade e a gente tem que conseguir ajudá-lo a caminhar. É por isso que a gente idealizou e pensou e interagindo, porque nosso trabalho aí na internet tem permitido uma interação muito grande com as pessoas, uma troca muito grande. Entendendo e ouvindo pelas coisas que vocês nos escrevem, pelos e-mails que vocês nos enviam, entendendo tudo que atrapalha o coach a começar e o que atrapalha um coach que já começou, que já fez às vezes até uma formação de executive coaching, já ganhou experiência, mas de evoluir, de passar para o próximo nível, às vezes a insegurança de saber que ele tem todos os instrumentos em mãos para chegar onde ele quer. E eu passei por isso, a Cássia passou por isso também, não só no iniciozinho da nossa formação, mas quando a gente fez a formação de coaching, a formação inicial de coaching, né, personal e professional coaching, a gente passou por isso. Depois, quando a gente também entrou no ambiente organizacional com executive coaching, a gente passou por isso de novo, essa insegurança, esse medo, esse receio. O que nós fizemos diferente do que a maioria dos coaches fazem é que nós fomos buscar conhecimento. Nós investimos muito. Nós gastamos muito dinheiro. E eu não estou exagerando mesmo. Nós gastamos muito dinheiro buscando capacitação, investindo no nosso aperfeiçoamento, entendendo que uma formação em coaching não era suficiente para nos garantir o resultado do processo de mudança que a gente desejava para o nosso cliente. E com base nisso, e no tempo que a gente demorou para isso, não foi um tempo curto, eu e a Cássia já estamos no mercado, além da experiência que a gente já tem no mercado de executivos, né? Trabalho com consultoria há 12 anos, a Cássia também, tem uma trajetória muito parecida com a minha. E mesmo nesse contexto, a gente trabalhando há tanto tempo com o ambiente executivo, a gente se deparou com as mesmas dificuldades. E nós gastamos bastante tempo para chegar onde nós chegamos hoje. E o que a gente sempre se pergunta é, como é que nós podemos encurtar o tempo para os nossos clientes coaches? Como é que a gente pode ajudar os coaches com quem a gente atua, que a gente apoia, que estão nos acompanhando aí no projeto na internet, no nosso MBA em coaching, que a gente faz em BH pelo grupo Anima? Como é que a gente pode ajudar os coaches a chegar lá onde a gente chegou, ter sucesso, ter resultados, poder ter prosperidade com o coaching, sem tanto esforço, aquele esforço inicial de vendas que a gente tinha enorme? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a fazerem esse movimento que a gente fez mais rapidamente? E foi com base nisso que nós desenvolvemos o programa 100 ferramentas de coaching. Foi com base nisso que nós idealizamos esse projeto, esse programa 100 ferramentas de coaching. Nós pensamos o seguinte, que tipo de instrumentos, porque as ferramentas que a gente foi buscar fora do Brasil, lendo livros e transformando isso em ferramentas, livros em inglês, livros em espanhol, entendendo o conceito do processo de mudança proposto e transformando isso em ferramentas, testando isso com os nossos clientes. Foi um tempo longo. E quando a gente idealizou o projeto 100 ferramentas de coaching, que eu sei que muitos de vocês aí que estão nos ouvindo, tem muita gente com a gente online, muitos de vocês que estão nos ouvindo têm experimentado essas ferramentas, já tem muita gente nos escrevendo hoje mesmo, falando que está tendo resultado, as ferramentas são incríveis, estão muito consistentes mesmo. E eu e a Cássia temos muito orgulho disso aí que a gente está oferecendo, e a gente oferece com muita tranquilidade, porque a gente sabe que é algo de grande valor. É algo que nós ralamos muito para encontrar. Mas que hoje nós temos tranquilidade de chegar diante do cliente e saber que, independente da dificuldade ou do problema que ele esteja enfrentando, nós temos a segurança de que a gente pode conduzir um processo de mudança. E olha, não é vergonhoso. Até hoje, eu e a Cássia levamos o iPad para a sessão, sem problema nenhum, sem nenhuma vergonha. Nós preparamos a sessão, nós preparamos o projeto de coaching.
Então, desenhamos o projeto de coaching, definindo 3 sessões para essa finalidade, 3 sessões para aquela finalidade, 3 sessões. A gente desenha esse processo inteiro. Depois a gente enquadra as ferramentas que nós temos para finalidade específica dentro do projeto. E depois, dependendo do contexto, do que o cliente apresenta na sessão de coaching, nós definimos qual daquelas ferramentas nós vamos utilizar. E não tem problema nenhum levar o iPad, levar o seu computador e utilizar isso como apoio para realizar a sessão de coaching. Isso não é vergonhoso, pelo contrário. Agora, você chegar diante do cliente com uma ferramenta no papel que você não conhece, não sabe como funciona, não entende o contexto dela, isso é vergonhoso. Chegar diante do cliente com um repertório de 10 ferramentas de coaching, 6 ferramentas de coaching, e entender que você não tem a ferramenta adequada para o objetivo daquele cliente ou para a necessidade daquele cliente naquela sessão, isso sim é bem vergonhoso. Não preparar o processo de coaching, não se preparar para a sessão de coaching, chegar na sessão de coaching com a cara e com a coragem, acreditando que só porque você sabe perguntar e sabe meia dúzia de ferramentas, isso é suficiente para garantir os resultados para o seu cliente, isso é vergonhoso. É vergonhoso porque imagina se você fosse o contratante. Se você estivesse contratando um coach para sua empresa ou um coach para você, e o coach chegasse para fazer uma sessão de coaching, recebendo muito bem por isso, e ao chegar para fazer a sessão de coaching, você percebesse que ele não tinha preparado nada, que está gaguejando, que ele não tem segurança a respeito do que ele está falando, que ele não tem consistência a respeito do que ele está fazendo, e que ele está improvisando. Como é que você se sentiria? Lesado, provavelmente. Enganado, ludibriado. E eu, particularmente, tenho vergonha disso. Eu tenho vergonha de chegar diante do meu cliente e sentir que eu estou roubando o meu cliente. Chegar diante do meu cliente despreparada, sem os instrumentos necessários para conduzir um processo de mudança e ficar ali 1 hora embromando o meu cliente. Eu tenho vergonha disso. E aí, eu me preparei muito, a Cássia se preparou muito para que a gente pudesse ajudar as pessoas. E a nossa preocupação, aí, quando a gente fala em ajudar as pessoas, não é porque a gente é melhor que ninguém, não. Não, a gente simplesmente percorreu o caminho e demorou. Só que nós tivemos o privilégio de começar nossa formação de coaching numa etapa, numa fase, em que tinham poucos profissionais no mercado. Nós caminhamos e aceleramos ao máximo o nosso aprendizado. De fato, a gente ganhou consistência mais rapidamente do que muitos coaches, que inclusive fizeram formação conosco. Mas foi um caminho árduo que a gente percorreu e oneroso. E hoje, olhando para trás, eu acho que valeu a pena cada curso que a gente fez, cada livro que a gente leu, cada um dos webinários, cada uma das viagens, e o investimento que eu afirmo para vocês que é significativo. Olha, dá para comprar uns 3 carros de luxo, pelo menos. Mesmo assim, eu acredito que valeu a pena. Mesmo. Porque hoje nós podemos garantir com toda certeza, se a gente chega diante do cliente, seja ele qual for, nós temos condições de conduzir um processo de mudança. Olha, e eu não estou falando que a gente tem condições de transformar qualquer pessoa, não. Isso seria muito arrogante da nossa parte. Não é isso, não. Nós temos condições de conduzir um processo de coaching consistente do início, meio e fim, com qualquer pessoa que queira se transformar. Porque nada mudou. Para o processo de coaching fazer sentido, a pessoa tem que querer, o coach tem que estar engajado, a empresa tem que participar. Nós não fazemos milagre, nenhuma de nós tem varinha de condão. Mas nós temos consistência. Nós sabemos o que fazer. E isso dá muita segurança para nós. De chegar diante de qualquer cliente. A gente trabalha com CEOs de empresas. A gente trabalha com empresários que têm franquias, que têm empresas no Brasil inteiro. A gente trabalha com empresários que faturam bilhões de reais. E, puxa vida, quem somos nós para falar com um empresário que fatura bilhões de reais? Eu posso não entender tudo sobre o negócio dele. Você, coach, pode não entender tudo sobre o negócio dele, pode não entender sobre estratégia como ele entende.
pode não ter expertise que ele tem, mas se você entender sobre como construir um processo de coaching consistente, início, meio e fim, e aí eu estou falando para quem tem familiaridade com o ambiente executivo, tá? Porque se você não tem familiaridade com o ambiente executivo, aplica-se a mesma coisa, mas a pessoa física. Tem clientes físicos, pessoas físicas, que tem um projeto muito mais simples, muito mais tranquilo. Tem outras pessoas, pessoas físicas, que têm projetos muito complexos. Às vezes o mesmo projeto. Eu já peguei clientes, por exemplo, já trabalhei com clientes diferentes. O objetivo das duas pessoas era melhorar a comunicação. Duas pessoas que eram prolixas. Mas o processo de um cliente é diferente do outro, mesmo tratando de objetivos comuns. E as ferramentas que eu utilizei em um processo de coaching e no outro processo de coaching foram ferramentas diferentes, não foram as mesmas ferramentas. Foram ferramentas distintas. E isso só foi possível porque nós nos preparamos para ter um arsenal de ferramentas maior. E o que você vai encontrar dentro do projeto sem ferramentas de coaching? Dentro do projeto sem ferramentas de coaching, você vai encontrar, primeiro, um módulo mais básico que nós oferecemos para quem achar que é interessante, que é acesso ao e-book. Ao e-book das 100 ferramentas. Agora, o que a gente está vendendo não é o e-book. É a possibilidade de você conduzir um processo de coaching com início, meio e fim consistente. Esse e-book, além das 100 ferramentas de coaching, ele tem lá princípios do processo de coaching, como construir um contrato de coaching de sucesso com seu cliente, como é que se aborda um cliente executivo, como é que você aborda, como é que funciona um projeto de coaching de times, como é que funciona um projeto de business coaching, te dá uma visão global sobre os tipos de processos de coaching. Além das 100 ferramentas, além de várias videoaulas bônus que você tem ali. Esse é um dos projetos. Agora, o que eu recomendo, e a Cássia recomenda para a maioria das pessoas, é o projeto intermediário. E eu vou te explicar por quê. O projeto intermediário do 100 ferramentas de coaching, ele tem, além desses bônus, além do e-book, as videoaulas, uma a uma, das 100 ferramentas. E o que contém essas videoaulas? Nós explicamos como utilizar cada uma das ferramentas. E além de explicar como utilizar cada uma das ferramentas, a gente conta a respeito das nossas experiências com elas. Então, quando a gente utilizou essas ferramentas deu certo, quando a gente utilizou e não foi mais adequado, cases de clientes em que a gente utilizou esse tipo de ferramenta e como é que funcionou. Então, é um material super rico. Vale muito, muito a pena. Então, se você tiver condições mesmo, nós recomendamos esse produto do meio, por esse motivo, porque ele é um produto muito completo. Ele é consistente, além de ter todo esse conhecimento desse e-book e o acesso às 100 ferramentas, você tem quase uma assessoria, porque você vai saber exatamente quando utilizar e como utilizar cada uma dessas ferramentas. E para ficar mais fácil para vocês, o nosso sistema de entrega desse conhecimento é o seguinte: tem várias pessoas aí que estão nos assistindo que já estão lá dentro da área de membros. E lá dentro nós dividimos em módulos. A cada semana nós entregamos 10 ferramentas de coaching. Nesse presente momento já tem 20 ferramentas de coaching em videoaulas lá dentro. Só que nós fizemos questão, embora seja um pouco mais difícil de editar e um pouco mais oneroso, mas nós fizemos questão de gravar vídeo a vídeo. Para facilitar para você, quando você for assistir, por exemplo, amanhã você vai utilizar uma ferramenta X com seu cliente. Ou você pensa em utilizar 2 ou 3 ferramentas amanhã, dependendo do cenário que você encontrar. Então, nós preparamos de forma que você entre na área de membros, com a sua senha, você vai verificar, identificar com clareza, rapidamente, qual é a ferramenta que você quer utilizar, vai poder assistir, reassistir, rever a videoaula antes de fazer o processo. Que pra gente é um grande privilégio, né, gente? Porque quantas vezes, assim, na véspera de um processo de coaching, eu estava lá mergulhando nas ferramentas e tentando identificar qual ferramenta usar e entender como é que funcionava bem aquela ferramenta. Isso provavelmente aconteceu com você que está me ouvindo. E vai acontecer, se não aconteceu ainda. Mas nesse projeto dos 100 ferramentas de coaching,
a vantagem dele, a grande vantagem dele, é que você pode consultar. Na hora que você quiser, vai lá ver só a videoaula e ponto. Assiste a videoaula que você quiser e você já consegue consultar e ter acesso ao que você quiser. Bom, e o terceiro produto, que é o que a gente também idealizou com base nos pedidos das pessoas, esse é um produto premium, que é, além de todo esse pacote que eu falei, e nesse anterior que eu disse, ainda existem 2 webinários exclusivos para as pessoas que estão participando do projeto Sem Ferramentas, em que elas vão poder tirar dúvidas depois da 5ª sessão e depois da 10ª sessão. Nesse último pacote, que é o pacote especial que nós desenvolvemos, é um programa em que a gente vai oferecer uma espécie de mentoria para fazer revisão dos seus projetos de coaching, te ajudar a te assessorar a programar e planejar os seus projetos de coaching em andamento, início, meio e fim do projeto. E nós vamos fazer isso da seguinte forma: nós idealizamos 5 webinários, com no máximo 10 pessoas na linha, que a gente vai ouvir todas as pessoas sobre as dificuldades e, passo a passo, para cada uma das pessoas, solucionar essas dificuldades do processo de coaching. Então, são 5 webinários exclusivos para só 10 pessoas. E nesses 5 webinários, um deles é exclusivo, ou seja, só você na sala, 1 hora conosco, tirando todas as suas dúvidas, fazendo a revisão dos seus projetos de coaching, te ajudando a se posicionar no mercado, te ajudando a entender por onde começar, como estruturar sua comunicação com o mercado, e é isso. Agora, para as pessoas que decidirem fazer parte do programa Sem Ferramentas de Coaching, hoje, enquanto estão ouvindo esse webinário, e no mais tardar, amanhã, até o meio-dia, as pessoas que resolverem participar desse programa, para quem adquirir o programa intermediário, nós vamos entregar um bônus que é fenomenal. Na verdade, nós vamos entregar um bônus que é mastigadinho, uma idealização das suas 10 sessões de coaching. Como que você dividiria essas sessões de coaching, já enquadrando algumas ferramentas para você? Tanto no processo de coaching de vida, quanto no processo de coaching executivo, também no processo de business coaching e no processo de team coaching. Como que você vai planejar e te ajudando a enquadrar no início, no meio e no fim do projeto, quais tipos de ferramentas, dessas 100 ferramentas de coaching, que você poderia utilizar. E no programa mais completo, que é o programa inteiro, com os 5 webinários, que é esse programa que a gente desenvolveu porque as pessoas estavam nos pedindo se a gente podia fazer mentoria, muita gente nos escrevendo a respeito disso. O bônus que a gente vai oferecer é a participação gratuita do ROI em Coaching. E o programa ROI em Coaching, além de ser um treinamento que a gente pretende fazer as videoaulas, um curso inteiro online, também vai ser um curso em que a gente vai fazer presencial, provavelmente. A gente está decidindo já o local, nós devemos fazer um encontro presencial após o treinamento que vai acontecer no ar, na internet. E quem adquirir hoje esse programa, o programa completo, ou amanhã até o meio-dia, vai participar do ROI Coaching, que é um programa que tem um custo bem maior, bem mais elevado, vai ganhar isso como bônus, como benefício. Então, vocês que estão nos ouvindo, a gente vai mandar para vocês por e-mail em seguida o link para quem quiser ter acesso a esse programa. A gente já vai mandar para vocês o link da página nossa, do Sem Ferramentas de Coaching. Lá também tem a lista de todas as ferramentas de coaching que estão inclusas no programa. Vocês vão poder tirar as dúvidas e entender ali tudo que contém esse programa. E esse bônus, que é especial, é só mesmo até amanhã ao meio-dia, para quem decidir participar desse programa e decidir participar do Sem Ferramentas de Coaching. Então, quero agradecer a presença de vocês que estão conosco até agora, online.
Agradecer por terem ficado até agora conosco. Nós vamos mandar para você como bônus por ter ficado até agora os slides, como prometido. E se você tem qualquer dúvida, qualquer dificuldade em relação à utilização das ferramentas, ou qualquer dúvida a respeito do programa, pode mandar para a gente um e-mail, que a gente pode esclarecer para você, mas tomando sua decisão até amanhã, ao meio-dia, para que você possa garantir os seus bônus. Então, muito obrigada, boa noite, a gente espera ter contribuído de verdade com vocês, e a gente aguarda lá do outro lado, dentro do programa Sem Ferramentas de Coaching. Quero agradecer aqui, inclusive, eu estou recebendo aqui os e-mails, né, dos compradores, já tem um monte de gente que entrou dentro do Hotmart e já fez a sua compra. Estou recebendo aqui já agora o comunicado. E eu quero agradecer cada uma dessas pessoas que já tomou decisão, pela confiança, a Rayana, que acabou de adquirir o programa de 100 Ferramentas Coaching, e a todos vocês que tomaram essa decisão. O nosso compromisso, o nosso comprometimento é de fazer com que vocês tenham resultado. Esse é o nosso compromisso e é isso que a gente tem buscado nos nossos programas. Então, boa noite e nós nos vemos no próximo webinário e encontramos você lá dentro do Sem Ferramentas Coaching. Obrigada.